Amém? Paz do Senhor. Tudo tranquilo, irmão? Tranquilo? Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 24. Versículo 10. Você conhece o versículo? Lê comigo, irmão. Coloca a ACF aí, a tradução ACF. Atualizada, corrigida, fiel. Vamos lá? Amém? Podeis assentar, irmão? Aí você pensa assim, o que mudou, irmão? Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Na minha Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Na corrigida fiel lá, ela diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Olha para mim, irmão. Hoje eu quero falar um assunto que nós já falei ele aqui, acho que 2 anos atrás. Só que eu falei ele baseado no livro de Josué. Amém? Já falei muito sobre esse versículo, mas hoje eu quero falar sobre ele de novo. Eu quero falar sobre o medo, irmão. O medo que te destrói. Existe o medo que te preserva. Então, a questão do medo, Deus criou o ser humano com essa emoção. Essa parte da alma, né? Medo. É essencial que o ser humano tenha medo. Porque o medo é uma forma de preservação do ser. É necessário que se tenha medo. Por exemplo, olha para mim, irmão. Uma criança que não tem medo, ela pula de qualquer lugar. Não é isso? Uma criança que não tem medo, vai atrás de qualquer animal. A princípio, a criança não tem medo de nada. Você solta, ela sai pegando tudo. Pega aranha, pega barata, pega tudo. Ao longo do tempo, a gente vai ensinando para ela que ela precisa ter medo. Por exemplo, ter medo de água. Você tem que ensinar a criança a ter medo de água. Ah, não, mas aí a criança, não. Ensinar a criança a nadar é uma coisa. Ensinar a criança a desafiar a natureza, que é a água, é outra história. Mano. Meu pai sempre dizia, ou diz, né? Que quem tem medo de água não morre afogado. Então, já é uma preservação do ser. Então, o medo, geralmente, ele é feito para preservar a pessoa. Mas o diabo pega essa questão aqui e usa e destrói a pessoa. Deus cria o medo e o diabo vem, aproveita do medo e destrói a pessoa. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você neste momento. Se você, quando eu falei há uns 2 anos atrás, abre para mim Josué capítulo 1 para você ver uma coisa. Versículo 5, Josué 1:5. Ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Presta atenção, Deus está falando com ele, ó, eu vou estar com você todos os momentos. Você viu como eu cuidei de Moisés? Sim, então eu vou estar com você em todo o tempo. Versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Versículo 7.
Tão somente esforço tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer tudo conforme está toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que andares. 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem? Não? Nem? Não temas e nem te espantes. Sê forte e corajoso, não temas e nem espante. Espantar, irmão, é assustar. A palavra espantar aí, ela está no sentido de um medo paralisante. Uma coisa é eu ter medo de alguma coisa. Outra coisa é o medo me paralisar. Amém? E muitas pessoas, o medo paralisa ele. Mas eu não vou falar sobre esse assunto, isso aqui eu falei há 2 anos atrás. Eu quero falar sobre 24:10. Se te mostrares fraco, se diante da situação da vida, você paralisar, se diante dos problemas da vida, você espantar, que tem pessoas que para ele, um pequeno problema é um grande problema. Uma situação pequena é uma grande situação. Ele faz o cálculo e parece que aquilo é intransponível. Essa é a questão lá do Provérbios 10:24. Põe lá, meu filho, Provérbios 10:24. É essa a questão. Se você se mostrar fraco, em outra tradução, frouxo. Se você te mostrar fraco, você perde a batalha. Por que eu vou estar falando sobre isso hoje, irmão? Porque o diabo, nesses últimos dias, tem dado muitas pessoas dentro de um calabouço. Dentro de um calabouço que não é um calabouço real, é um calabouço mental. E tem tornado essas pessoas inseguras, com medo, inaptas até para viver, irmão. Uma coisa que tem acontecido quase que diariamente é pessoas cristãs que estão presas num calabouço mental, problemas irreais, porque não são problemas reais, e agora eu vou mostrar para você. E as pessoas sofrem com isso mesmo sendo crente. Olha o que Deus falou para Josué: assim como eu fui com Moisés, serei contigo. Eu cuidei de Moisés. Eu cuidei de Moisés. Até se as pessoas Moisés, eu não. Então, Josué, presta atenção. Eu não vou desamparar você. Eu sempre vou estar do seu lado. A batalha é minha. Você é só o instrumento. Durante a minha vida, eu enfrento várias situações, diversas situações, que essas situações elas podem me fazer desistir ou me tornar forte, de acordo eu olhar para a situação. É a forma que eu enxergo o problema, a forma que eu enxergo a situação, é que isso me faz ser um problema paralisante, que me espanta, que me cria um temor, um medo no coração, ou pode ser alguma coisa que eu levanto a cabeça e diz: vou passar por cima. Então, se te mostrares fraco ou frouxo no dia da angústia, a sua força é pequena. É de acordo você analisa o problema. Amém, irmão? Eu li uma história de um livro há uns 25 anos atrás,
de um pai de família, pastor, que tinha 3 filhos e que eles estavam rapazes, entre 7 a 21 anos. Ele pastor há muito tempo, criou os filhos na igreja. E um dia ele estava viajando, bateu o carro, morreu os 3 filhos, só ficou ele e a mulher. E por algum tempo ele se remoeu por dentro. Por que Deus me daria 3 filhos e essas crianças ficassem comigo só esse período de tempo? E de uma tacada só Deus me tirasse os 3 filhos e me deixaste só eu e minha esposa de novo, sendo que agora não podemos ter mais filhos. E isso o incomodou por algum tempo. E ele tinha só 2 situações: crer em Deus ou duvidar de Deus. Ele não tinha outra porta para fazer. Aí ele vai e escreve um livro assim, ó: Creia Sempre. Depois, se você quiser ler, você pesquisa e não sei se ainda vende ele. Creia Sempre. Aí ele conta toda a história dele, como que ele conseguiu sobressair sobre isso. Não, o diabo, irmão, ele se utiliza daquilo que já existe. Ele não cria nada. E até porque ele está fora, ele não está dentro de nós. Mentalmente, ele não sabe o medo que nós temos. É por isso, se te mostrares, é se você se mostrar fraco. Porque é eu que olho para o problema, dentro de mim eu sei se eu posso levantar e vencer, e dentro de mim eu sei se eu não dou conta. Se eu mostrar fraco, eu estou dando lugar para o diabo agir em cima da minha pequena força. Aí o salmista escreve: a tua força será pequena. Sentir medo, irmão, é um sinal, não é um sinal de fraqueza. Ter medo não é sinal de fraqueza. Ter medo é sim uma prova que você é ser humano. Para não ter medo, só se você não for ser humano, irmão. Mas se você é um ser pensante, então você vai ter medo das coisas. Essa reflexão que eu quero conversar com você hoje. Porque a partir daí, eu sabendo que eu tenho medo, é que eu tenho que mapear qual é os problemas que me acarreta pavor. E eu tenho que começar a vencê-los dentro de mim, não é fora. Antes de você tentar batalhar contra um problema, vença ele dentro de você primeiro. Amém, irmão? Amém? Eu só aqui, deixa eu conseguir ver se eu acho ele rapidinho. Espera aí. É Romanos. Deixa eu ver. Se eu achar aqui, eu vou te mostrar esse versículo. Só para te ajudar a você pensar um pouco mais sobre essa questão que vence dentro de você. Romanos 4:18. Olha, irmão, está falando de Abraão, viu? O qual em esperança creu contra crer. A esperança crê contra. Isso é dentro da gente. Crer naquilo que não tinha condição de crer. Não era possível. Não tinha como acontecer. Tanto que ele se tornou pai de muitas nações, conforme lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Versículo 19. E não atentou para o seu. Olha para mim. Não atentou para o seu. Lê o versículo, irmão. Você está enxergando esse negócio, não? E não atentou para o seu próprio.
ele na realidade, nele não tinha nenhuma força. Nele não tinha força nenhuma. Então ele olhou para quem, irmão? Ele olhou para quem, filho de Jesus? Sendo que não lê Bíblia, crente ruim, ou crente bom. Não é possível que você não sabe isso aí, irmão. Ele olhou para quem, irmão? Ele olhou para quem fez a promessa, irmão. Quem é que fez a promessa? Ele tinha condição de ter filho? Mas quem fez a promessa? Então ele, sua força, para o seu vigor, para a sua vida, ele olhou para... Esse é o problema de muita gente quando enfrenta lutas, guerras, problemas. Eles olham para a sua vida. Ele creu contra a esperança. O que é crer contra a esperança, irmão? É ver aquilo que já foi prometido acontecer antes de ter acontecido. Isso é fé. Só isso é fé. Eu sei que você ficou confuso no que eu falei aí. Somente não calculou, mas eu vou falar de novo. É ver aquilo que não aconteceu sem ter acontecido antes de acontecer, como se já estivesse acontecido. Então ele olhou para si, não tinha filho, mas creu como se já tinha filho e acreditou nisso. E mesmo sabendo que o seu corpo era mortal, ou já estava amortecido com a velhice, mesmo assim ele estava olhando para Deus e sabendo que o que prometeu era fiel para o Deus que te chamou não vai deixar você ser destruído na jornada, na sua caminhada. Foi Ele quem te chamou. Ficar ouvindo o diabo falar para você que isso é um problema, que é uma angústia, que é um medo, e aceitar isso, irmão, é te mostrar frouxo. Você não pode fazer isso com a sua vida. Mas vamos à frente. A nossa sociedade, irmão, ela avançou muito. Veja bem, na tecnologia, na ciência, na medicina, a sociedade avançou de uma forma assustadora, mas regrediu no sistema emocional do ser humano. E tem tomado uma ataca tão grande do diabo só por causa dessa palavra aqui, ó, medo. Por mais que a sociedade evoluiu, ela diminuiu na coragem, na fé. Existe mais gente doente emocionalmente do que alguns anos atrás. Tem o triplo de pessoas doentes. Por que essas profissões de hoje, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, está tão em voga? Terapeuta, está tão em alta? Porque o povo está fraco emocionalmente, irmão. As pessoas são fracas emocionalmente. E por mais que eles crescem, mais fraco emocional eles ficam. E isso tem sido um problema até mesmo. Por quê? Porque nós servimos um Deus forte. E eu não estou falando forte no sentido de força, mas um Deus no sentido de alma emocional. Ele não se abala. E quem perto dele está é inabalável. É inabalável. Quem perto dele está é inabalável. Aquele que esconde no esconderijo a sombra do onipotente, esconde aonde? Esconde aonde, irmão? Na sombra do? Sombra, não existe sombra longe da árvore. Sombra é perto da árvore. Aquele que se esconde na sombra está perto do Altíssimo. Ele não se abala com facilidade, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava lendo uma matéria esses dias de uma pessoa, até de um psicólogo, ele falando que as pessoas que não foram elogiadas na infância são pessoas que se fortaleceram demais para viver no futuro. Porque viver uma vida sem elogios são pessoas que não dependem dos outros.
Amém, irmão? É a mulher que se olha no espelho e não espera ninguém falar que ela é bonita, ela já sabe. Ela não depende que alguém fale que ela é bonita. Ela já sabe. Isso é tão bom para a mulher, irmão, que se um homem elogiar ela, para ela é a mesma coisa de não elogiar, ela já sabe que ela é bonita. Agora, chama uma pessoa que veste uma roupa e fica dependendo dos outros falar para ele que é bonita. O tempo todo. O que você achou? Eu comprei um terno novo, você acha que assim, caiu bem? Você acha que ficou? Que jeito ficou? Você acha que ficou? A cor? Combinou a cor? Será que a cor combinou? Tem gente que faz uma coisinha desse tamanhozinho na igreja e fica, pastor, o que o senhor achou daquilo que foi feito lá? O senhor viu? Eu lavei aquela cerâmica lá. Qual, irmão? Aquela lá do meio da igreja, aquela está lá no meio das cadeiras. Falei, irmão, não sei nem que cerâmica. Não, aquela lá, tinha um negócio preto lá, eu fui lá e lavei, tirei. O senhor viu se ficou bom? Ele está querendo que eu fale assim, irmão, ficou 10. Olhe para mim. Tenha confiança em você. Por quê? Porque o seu Deus está do seu lado. Não é um ser qualquer. Então, no mundo hoje, existem algumas coisas que eu quero falar com você. Ó. Síndrome do pânico. É caracterizada pelas crises súbitas, intensa, medo, desconforto. Né? Sintomas físicos, taquicardia, falta de ar, sudorese, tremor, dor no peito. Síndrome do pânico. Tem pessoas que têm medo de local fechado, têm medo de avião, pessoas que criou síndrome de pânico de dirigir, não tem coragem de dirigir mais. E isso não é um pouquinho de gente, não, é muita gente. Tem pessoas que têm medo de dormir no escuro, aí você tem que deixar a lâmpada acesa. Tem pessoas assim, irmão, não pode dormir numa casa totalmente fechada, tem que deixar alguma coisa aberta, porque ele não consegue nem respirar. Se fechar todas as janelas, aí ele nem respira. Síndrome do pânico. E tem muitas pessoas cristãs sofrendo com isso aqui, irmão. Medo da morte. Tem pessoas que não conversam sobre morte, tem tanto medo de morrer. Tem pessoas que têm... Olha para mim, irmão, tem pessoas que asfixia só de pensar que vai jogar a terra sobre ele. Antes de morrer, ele já está asfixiando. Se você falar, não, irmão, vamos jogar umas 2 pasadas de terra. Não, já está morrendo. Já morreu. Irmão, mas você não morreu ainda não, você ainda vai levar uns 100 anos para morrer ainda. Não, pastor, não fala assim não, que já me dá até uma angústia por dentro, uma dor assim. Eu começo até a passar mal com isso. Medo. Está sofrendo por algo que vai acontecer daqui a 50 anos. A pessoa já está sofrendo hoje, passando sofrimento. Burnout, né? Ativismo profissional, pessoas que acham que tem que trabalhar direto, aí logo ele dá uma síndrome nele, que ele fica nervoso, emocionalmente abalado, qualquer coisinha ele já está tendo problemas respiratórios, perde o ar, cansaço, não consegue sair da cama, cansaço excessivo, não tem paciência para conversar com os outros, atividades demais no serviço e falta de folga. E muitas outras coisas, por exemplo, depressão, ansiedade e outras. Tem vários tipos de questões que acontecem com muitas pessoas, sofrimento, pessoas cristãs, lavadas e remidas no sangue de Jesus. Aí você pode dizer assim, pastor, mas ninguém está imune a isso. Não, irmão, ninguém está imune a isso. Assim como você também não está imune a diabetes, a colesterol alto, a problema de coração, a câncer. Você não está imune a isso. Mas existe uma coisa, eu confio em Deus. E mesmo que eu passe pelos meus problemas, o meu Deus me ajudará em nome de Jesus. O que eu quero dizer para vocês é que não é que ninguém está imune a isso. Mas eu não posso viver, olha aqui para mim, irmão. Eu não posso viver uma vida aqui e ficar 50 anos servindo ao Senhor e sofrendo emocionalmente, como se Deus não existisse dentro de mim. Como se eu não fosse liberto desse sofrimento. Não, irmão. Eu tenho que crer que o Deus que me chamou é o Deus que vai cuidar da minha vida o tempo todo. E que Ele não
depende da minha santidade para cuidar de mim. Por quê? Porque o meu Deus, Ele age pela misericórdia e não pela lei. Ele age pela sua misericórdia sobre a minha vida. Mesmo que eu esteja em pecado, a mão de Deus, misericordiosamente, vai cuidar da minha alma. Amém, irmão? Então, o que eu quero que você entenda, a primeira reação do medo é esconder. Você quer ver? Adão, onde tu estás? O que Adão fez? Ali começa o pecado. O que o pecado faz conosco? A gente tem medo de Deus não agir a nosso favor. Duas coisas o medo provoca em você. A primeira é que você acha que Deus não vai agir a seu favor. A segunda é que você desconfia se Deus pode ou não agir a seu favor. Então, o medo, ele paralisa as pessoas, coloca um pavor dentro de nós, e isso é por causa do pecado. A distância que o pecado causa na nossa vida de Deus faz você ter medo de futuro, medo do que aconteceu no passado, medo do que aconteceu com alguém do seu lado, medo porque aconteceu com fulano, pode acontecer com você. Você começa a viver aprisionado por esse medo do inferno que ataca a sua vida e que você não depende disso para viver. Porque a sua mão é guiada por aquele que te chamou. E quem te chamou, ele não abandona o companheiro na jornada. Quem te chamou, ele é justo e fiel para permanecer com você até quando você ficar perto dele. A não ser que você não queira Deus. Então, quando aquela ansiedade, irmão, é eu viver o futuro no presente. E tem pessoas que é ansioso demais da conta. Ansiedade, você só tem uma solução para ela. Entregar nas mãos de Deus, que é o que Paulo fala. Fora isso, você pode tomar remédio. E eu aconselho a pessoa que não dá conta, olha, eu não consigo deixar o problema na mão de Deus. Tome remédio. Você vai viver sofrendo. Pastor, mas remédio vai... Não, não tem, remédio foi feito por pessoas que Deus deu sabedoria para fazer. Exatamente por causa dessas pessoas que em si, dentro de si, não conseguem dominar a sua ansiedade. Não. Ah, pastor, eu vou cuidar de psicólogo. Pode ir, só que você vai ficar refém do psicólogo. A única coisa que o psicólogo vai fazer com você é o que a Bíblia faz, conversar com você o tempo todo. Ele não vai te ensinar nada que te muda, irmão. Ah, não, ele vai te dar técnica que você vai ter que fazer, que é o que eu estou dizendo para você agora. Confie no Deus que te chamou. Confie em Deus. Acredite que o seu futuro está nas mãos de Deus. O camarada está sofrendo por algo que vai acontecer em 40 anos, em 10 ele morre. Sofreu a vida inteira para algo que ele não ia chegar, irmão. Meu Deus do céu, será que eu vou aposentar com 65 anos? O cabra vai e morre com 50. E estava preocupado com a aposentadoria de 65. Está vendo que é uma coisa que a gente sofre sem nenhum sentido na vida? Está passando por um problema que não tem sentido. Então, a ansiedade é você precisar viver o amanhã no hoje. Isso aí, Jesus diz assim, olha, deixa o mal de cada dia para o seu. Se é para resolver amanhã, deixa para resolver Por que você já está elaborando tudo hoje? Se só vai poder resolver isso amanhã. Presta atenção em mim, irmão. Rapaz, dia 10 de junho eu vou viajar. Meu Deus do céu, como é que vai ser essa viagem, hein? Será que o carro vai estragar no caminho? Oh, meu Deus, será que o pneu vai furar? Oh, Jesus, será que não vai ter nenhum problema não? Será que não vai estar chovendo no dia? Oh, Jesus, será que vai... Tira o será, irmão.
Vai viajar dia 10. Então, deixa para aquele dia. Mas se eu for viajar, se acontecer qualquer coisa, Deus está colocando a mão, em nome de Jesus. Eu viajava só à noite. Todos os meninos aqui sabem, eu só viajava de noite. Saía de casa 1h da manhã. Porque eu gostava de viajar à noite. Tranquilo, suave, sossegado, né? Frio, né? Os meninos dormiam tudo, dava descanso para a gente. Aí a gente ia tranquilo, sem problema. Não tinha gritaria dentro do carro. Não tinha que ficar comendo biscoito aqui, sujando tudo. Então, a noite era bom, né? Viajava só à noite. Aí um dia eu viajando à noite, estava eu, o Tiago, dentro do carro, a família dele e a minha. Ele passou numa valazinha que tinha aberto no asfalto, furou 2 pneus. Cortou os 2 pneus. E carro não tem 2 step, né? No meio do nada. Eu desci. A princípio eu já fiquei bravo com ele, né? Você não enxerga não, filho de Jesus? Você não sabe enxergar não? Você não viu que era uma valeta? Ele ficou assim. Depois eu estava trocando o pneu. Eu falei, rapaz, tem a mão de Deus disso aqui? Furar 2 pneus, tem a mão de Deus. Tem alguma coisa que eu não estou entendendo. Aí eu comecei a forar. Falei, Jesus, o que o senhor quer que eu entenda aqui nesse tudo aqui? Troquei um pneu, porque tinha um step, peguei o outro pneu murcho e falei assim, ó, vamos andando devagarinho, para ver até onde nós vamos. Daqui a 40, 45 quilômetros tem uma cidade, ou 35 tem uma cidade na frente. Nós vamos andando, quando não der mais, nós vamos parar o carro e Deus vai fazer um milagre. Aí nós vamos andando, né? Até que o pneu come, né? Eu comecei a perceber que já estava pegando, era o aro no chão. Eu falei, vamos parar. Aí deu uma descidinha assim, nós paramos o carro. Tinha uma casa assim, nós chamamos, ninguém ouviu. Nós ficamos, eu e ele, os meninos sentados lá. Eu falei, a hora que passar um carro, eu vou pegar a roda do carro, vou na cidade próxima, vou remendar o pneu e venho de novo buscar vocês. Aí fica todo mundo aqui. Tranquilo. Aí veio um carro, Corsinha, velho. Aí eu dei a mão para ele. O cara parou o carro. Escuro, ele, o que foi? Rapaz, cortou 2 pneus de uma vez, eu só tenho um step. Ele falou, vamos testar o meu, se servir. Porque o Costinha servir no Etios não serve fácil. Mas foi, irmão, era pronto, o pneu já estava para o Etios. Aí eu só cheguei, coloquei, parafusou, falei, rapaz, deu certo. Ele falou assim, então vamos embora. Quando eu terminei de colocar, que eu estava colocando os pneus dentro do meu carro para sair, e ele me esperando na frente, veio uma carreta. E a carreta veio lá em cima, ela fez a curva assim e desceu. Quando ela desceu, que ela bateu o farol, irmão, assim de vaca no meio da rua. Nós não tínhamos visto. Elas deitaram no chão, no asfalto quente, né? Deitou assim umas 40 vacas. Eu falei, rapaz, se eu venho de carro, nós morria bem aqui, ó. Porque do lado de cá era um despenhadeiro, do lado de cá também era um despenhadeiro. Eu falei, nós íamos vir aqui, o Tiago não tem experiência com carro, nós ia descer correndo aqui. Quando nós acordávamos, estava em cima. Eu falei, Jesus nos tirou da morte. O carreteiro veio, e as vacas não saiu não, irmão. Ele teve que parar a carreta e esperar, elas não saíram. Aí foi mexendo com elas até que as vacas foi afastando assim para ele passar e nós saímos atrás do carreteiro. Quem livrou? Quem livrou? Por que eu vou me preocupar com algo que Deus vai fazer se eu creio? Pastor, mas se o Senhor vai, Deus estava levando eu para o céu, em nome de Jesus. Eu tenho que deixar Deus agir, porque Deus cuida daquilo que é seu. Os seus são cuidados pelo Senhor no nome de Jesus. Preocupação não resolve, irmão. Amém, irmão? Então, vamos à frente. O que te faz manter perto de Deus? O pecado te afasta. E quando você se afasta de Deus, o inimigo te aprisiona e começa a falar para você que o seu passado foi ruim. A pessoa começa a ter depressão e começa a dizer para você que o seu futuro vai ser pior ainda. E você começa a ter ansiedade, aí tem depressão e ansiedade. E começa a viver com isso no coração.
Hoje eu tenho algo para você. Ou você vai tomar remédio, passa pelo psiquiatra e controla com remédio, porque é normal. Ou você vai olhar para você no espelho e dizer: Deus me chamou e tem algo especial na minha vida. Foi o Senhor que fez isso e é coisa maravilhosa aos meus olhos. Deus me escolheu para estar trabalhando no teu reino. Deus vai cuidar de mim até o dia que eu descer à sepultura, em nome de Jesus. Quais são as armas do inimigo, irmão? Com medo. Primeira coisa, o medo te impede de conquistar aquilo que Deus já falou que é seu. A terra prometida não era do povo de Israel? Ele falou assim: eu darei a vocês uma terra que mana leite e... Deus tinha falado para Abraão: a sua descendência vai herdar aonde você colocar os pés. Era uma promessa, não era, irmão? Mas quando eles chegaram na frente da terra, antes de atravessar o rio, o pavor tomou conta deles, o medo. Você quer ver, irmão? Capítulo 14, versículo 1 de Números 14, versículo 1. Então toda a congregação se levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. 2. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disseram: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido neste deserto. 3. Porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos a espada. Não, Deus levou eles para conquistar a terra. Não foi para cair. Deus não falou que ia matar eles lá, ué. A promessa de Deus é que a terra seria deles. Mas o medo de enfrentar os problemas fizeram eles abandonar tudo e voltar. O que Deus tem para você, o diabo vai fazer de tudo para você não chegar lá. E o medo é uma das armadilhas do diabo. Tem pessoas que não prosperam porque é medroso. Não confia em Deus. Tem medo de agir e Deus não agir. Não, eu vou agir, depois Deus não vai agir. Tem pessoas que não prosperam porque não confia. O que é seu, Deus já deu a você. Você só tem que levantar a cabeça e falar: o Senhor me deu essa terra, eu vou entrar nela em nome de Jesus. Então o medo te impede de alcançar aquilo que Deus já te deu. Quando o povo de Israel viu Golias, a Bíblia diz que eles correram e se esconderam de medo de Golias. E ficaram mais de 2 meses escondidos com medo de Golias. Quando Golias aparecia, o povo tremia as pernas. Quando Davi olhou para aquele Golias, Davi olhou uma oportunidade que Deus estava dando para ele. Quando o povo olhou, era medo de morrer pela mão de Golias. Quando Davi olhou, falou assim: rapaz, Deus vai colocar você nas minhas mãos. É a forma que você enxerga o problema. Talvez você olhe alguma coisa e fale: eu tenho pavor disso. O outro chega e fala: Deus me deu, e vá, conquista. Aí você fala: por que Deus abençoa fulano e não me abençoa? Você é medroso, hein? Não é que Deus não te abençoe, é que você não tem coragem. Você não vai ter coragem. O medo paralisa as pessoas, impede-nos de ser abençoado. Olha para mim, irmão. Deus já te abençoou em Cristo. Deus já te abençoou em Cristo Jesus. Você já é uma pessoa abençoada. A partir do momento que você aceitou Jesus, você já é uma pessoa abençoada. Tudo a partir daí que o diabo vai fazer é só para parar você, para impedir você de conquistar aquilo que Deus tem para a sua vida. O diabo ameaça de longe, irmão. Você quer ver? Jezabel ameaçar Elias. Elias vence 800 homens. E a mulher fala que vai matar, e ele, com medo da morte, dá uma depressão nele. Todo mundo fala isso, né? Todo psicólogo quer falar sobre esse assunto, né?
Vai lá e coloca. Aí dá uma depressão nele, Elias, ele pede a morte. Mentira dele, ele teve a oportunidade de morrer na mão de Jezabel, por que ele não foi lá e morreu? Já é tão mentiroso que, Senhor, meus parentes já foram tudo, então só restou eu, mate-me então e leva-me. Não, você não queria morrer. Se você quisesse morrer, você tinha ficado lá esperando Jezabel matar você. Olhe para mim, irmão. O diabo balança o problema na sua frente e todos nós saímos correndo como se aquilo fosse simples. Você olha e fala, não dou conta, não posso, não consigo, não vai dar certo, não tem como dar certo. Só se Deus não pôr a mão. Então o que eu tenho que fazer? Conversar com Deus. Porque se eu conversar com Deus e pôr a mão, vai dar certo em nome de Jesus. Se eu falar com Jesus, vai dar certo. Deus vai fazer o milagre. Na hora certinha, Deus vai entrar com providência em nome do Senhor Jesus. Israel, atacado por Babilônia, Senaqueribe, chega Israel e faz as coisas que, olha para mim, irmão, ó a ação do diabo, presta atenção, ó a ação do diabo. Por acaso, os muros da cidade vai defender vocês? Não vai não, nenhuma cidade resistiu. Por acaso o exército de vocês vai defender vocês? Não vai não, nenhum exército parou nós atrás. O rei de vocês vai defender vocês? Não, olha o diabo falando, não vai não. O Deus de vocês é melhor do que o Deus das outras nações? Era ou não era, irmão? Era. O que Ezequias fez? Foi diante do Senhor e apresentou, Senhor, está falando de ti. Olha para mim, irmão. Quando o pavor alcançar a sua alma, converse com o dono do universo. Chega nele e fala, Senhor, olha o que eu estou passando aqui. Quando você tiver medo, quando você estiver sofrendo, converse com Deus em nome de Jesus. Se você conversar com Deus, o diabo vai sair em nome do Senhor Jesus. Ele só balança moita, mas não pode fazer nada, porque o diabo só pode tocar na sua vida se Deus permitir. Se Deus permitir, ele sabe o que ele está fazendo. Se Deus permitir tocar na sua vida, Deus sabe o que está fazendo, irmão. Olhe para mim, irmão. Então, o diabo se utiliza de meios para fazer você perder a batalha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Na revista, fala algo engraçado, né? Olha, o que o diabo mais faz com as pessoas? Ele enfraquece você com palavras, ou de pessoas, ou até mesmo na sua mente, percebe? Igual ele fez com Neemias, né? Igual ele fez com Neemias. Quem são vocês para construir esse muro? Esse murinho que vocês estão fazendo, essa coisinha, desaprova a sua vida, aquilo que você já construiu. Essa coisinha que você está fazendo aí é fraquinha demais, não vai dar certo não. O que Neemias fez? Conversou com? O que Neemias fez, irmão? Conversou, olha para mim, irmão. O problema de muitas pessoas é que para em um lugar e vai ficar remoendo a sua mente, como se estivesse sofrendo o tempo todo. Ei, para de olhar para você como se você fosse miserável e que ninguém cuida da sua vida. Pare com isso. Está sofrendo? Está passando problemas? Está sendo atacado? Converse com Deus. Pare tudo e vá conversar com Deus. Amém, irmão? O medo, ele é controlável. E é vencido. Sabe como? Com as experiências da vida. Um dia, quem já venceu qualquer batalha, sempre vai olhar e dizer, eu consigo. Amém? Sempre vai olhar e dizer, eu consigo. Olha para mim aqui, irmão. Olha para mim, irmão. Você sabe por que problema de igreja não me tira da igreja? Porque para qualquer lugar que eu for tem problema de igreja. Aí é melhor eu vencer o daqui mesmo, né? Alguém perguntou, pastor, por que o senhor não desiste? Eu falei assim, porque eu já acostumei.
Problemas são problemas. Se você der lugar, o diabo vai destruir aquilo que Deus já abençoou na sua vida. Olha aqui para mim, irmão. Quantas pessoas conseguem dinheiro, mas na hora de viver bem, o diabo tira o prazer. Chora, vive trancafiado, vive com medo. Quantas pessoas têm medo de sair na rua, de sentar num bar, num lugar para poder comer um lanche, fazer coisa? Tem medo de sentar ali e ser roubado, pavor da vida? Tem dinheiro, tem condição, mas tem medo. Não pode. Quantas pessoas não viajam porque tem medo de avião? O cara tem dinheiro, tem condição de ir, mas não viaja porque tem medo de avião. Quantas pessoas não constroem, não conseguem construir, porque quando tem dinheiro, tem condição, mas tem medo de gastar o dinheiro e construir qualquer coisa. Tem pessoas que têm dinheiro para comprar carro novo, irmão, mas tem medo de gastar o dinheiro e falar, e se esse carro bater, né? Já imaginou se me roubar o carro? Agora Deus te dá a bênção e você não usufrui porque tem medo. Olhe para mim, irmão. O diabo muitas vezes sabe que você não vai perder o céu, mas quer tirar a sua qualidade de vida. No mínimo deixar você viver apavorado. Mas Deus vai colocar a mão sobre a sua vida e vai prosperar em nome de Jesus. Deus é um Deus que tem cuidado da sua alma. É tática do inimigo colocar dúvidas na sua cabeça. É a vontade de Deus que você, no meio da dúvida, creia nele. Por que Deus deixa ele colocar na minha mente dúvida? Porque é no meio da dúvida que você tem que olhar e falar assim, Deus existe. Mas tudo está dando errado. Não tem problema não, vai dar certo uma hora Deus vai colocar a mão e vai dar certo em nome de Jesus. Amém, irmão? Eu vou falar algo aqui, eu quero que você guarde no seu coração. Uma das grandes armas para vencer o medo é ter certeza de quem você é. Quem você é, irmão? Filho. Quem você é? Quem você é? A Bíblia diz assim, ainda uma mãe pode esquecer de um filho? Sim, isso pode acontecer. Mas ainda que a mãe esqueça, todavia eu não me esqueço de vocês. O que Deus está dizendo? Eu não esqueço daqueles que são meus. Se você não ter capacidade, convicção de olhar para você e saber quem você é, olha para mim, eu sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus, filho de Deus por adoção. O Senhor me adotou, me enxertou na videira verdadeira, faço parte da família de Deus na terra, chamado para trabalhar no reino de Deus. Deus me escolheu sabendo quem eu era e a fraqueza que eu tinha, mesmo assim, Deus me chamou. Quem sou eu? Servo do Deus Altíssimo em nome de Jesus. Convicção. Segunda coisa, a quem você serve? A quem você serve, irmão? Quem você serve? Quem você serve, irmão? De quem você é servo? De Deus. Eu sirvo a Ele. Todos os problemas que vier, eu continuo servindo Deus. Pode acontecer o que acontecer, eu continuo servindo Deus, eu continuo servindo o Senhor. Por quê? Porque conheço Ele. Vou parar de servir por causa dos problemas? Não. Terceira coisa, grave no seu coração. Para onde você vai? Para onde? Para onde, irmão? Por que tanto medo? Nós vamos para o céu. Seja daqui 1 ano, ou 30, ou 40, ou 100, mas nós vamos. Olha para mim aqui, irmão. Eu estou destinado a entrar no céu. Tem destino? Tem. O meu destino é entrar no... O seu é para onde? O seu é para onde? Para que pavor, rapaz?
Para que medo? Para que tanto viver com tanto medo? Para que viver emocionalmente abalado? Porque se abala com as coisas, você vai para o céu. O Deus que te chamou já garantiu já te deu garantias que você vai para o céu. 3 questões: quem você é, a quem você serve e para onde você vai. Se você souber disso aqui, você vence. Pastor, você conhece muita gente que tem depressão? Tem ansiedade? Conheço. A pastora Elizabeth, por exemplo, é ansiosa. Antes de algo acontecer, ela já está ansiosa. Já é dela. Tem época que está tranquila, mas tem época que está com ansiedade. Principalmente as mulheres que passam dos 40, 45 anos, começam a ter ansiedade demais. Começa a ter ansiedade acima do limite. Olhe para mim, irmãos. Ela toma remédio? Toma. Pastor, se eu tenho ansiedade? Tenho. E olha que eu sou bem ansioso. Por quê? Como é que você convive com a igreja, constrói a igreja, pega dívida de igreja, compra trem para a igreja, fica devendo para a igreja não paga, aí os crentes não pagam, os crentes começam a reter o dízimo, vira aquela bagunça, você está devendo, sabe da dívida que tem, sabe do que tem que ser feito, e é ansioso, não é? Mas quando eu deito na cama, eu falo: Jesus, a obra é sua, se vira, foi o Senhor que chamou. Irmão, eu fico sem dormir só uma noite, na outra noite eu falo: o quê? Meu amigo, a Beth falou assim: você dorme rápido demais. Eu falo: é lógico. Mas questão de problema, eu falo: não é meu? Quem chamou a igreja foi Jesus. Se vira com aquilo que o Senhor chamou. O que eu quero? Eu quero dormir, irmão, eu só quero dormir. É só isso, só dormir. Amém? O que eu tiver que resolver amanhã, eu vou resolver. Tem hora que a pastora Elizabeth me pergunta: o que você vai fazer com isso, isso e isso amanhã? Eu falo: é para amanhã. Amanhã é amanhã. O de hoje, o que é hoje? Não, hoje eu não vou fazer nada. A única coisa que eu vou fazer é ficar sentado aqui, ó. Não vou fazer mais nada. Ué, mas não, de amanhã é de amanhã, irmão. Eu sei quem eu sou. Sei quem eu sirvo. E sei para onde eu vou. Em nome de Jesus. Pastor, mas quando a ansiedade é muito grande, eu converso com aquele que me fez. E quando para, continuo conversando. E se não parar, eu continuo conversando. Se for o dia todo, fico o dia todo de joelho.